Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje a gente vai falar sobre uma ferramenta amplamente conhecida no mundo do desenvolvimento. A gente vai falar sobre o SonarQube, né, que é uma ferramenta aí muito adotada, né, de análise para análise e qualidade de código. E para esse tema de hoje, Champs, está comigo aí, como sempre. E aí, Champs? E aí, Fernandinho, tudo bem? O Sonar, que é dor de cabeça de muito dev aí, né? Que fica pegando no pé lá da qualidade do código, mas que está aí para um bem maior e nossos convidados vão provar isso pra gente, né? Exatamente. Então, para falar sobre isso, estamos aqui com o Marcelo Juninho, mais conhecido como Juninho. E aí, Juninho, como é que você tá? Boa tarde, Fernandinha. Boa tarde, Champs. Eu sou o Marcelo, mais conhecido como Juninho aqui na DTI. Atuo hoje como arquiteto e estamos aí para falar um pouco sobre, né, a ferramenta bem importante aí no dia a dia dos desenvolvedores, SonarQube, e que às vezes a gente, né, tem alguns desafios aí com correções de bugs, code smells. É isso aí. Exatamente. Então, bora. E para complementar aqui o nosso time, estamos aqui com o Jeff. E aí, Jefferson, né? Fernandinho. Pode chamar. Eu sou o Jefferson, também sou conhecido como Jeff aqui. Estou aqui já há 3 anos como tech leader, 10 anos aí de mercado, trazer um pouco aí da experiência de ambos os lados, como dev, aquele cara que odiava essa ferramenta, para o cara que hoje tem como uma das melhores amigas. Olha aí, vou querer saber essa história, com certeza. Mas antes, então, né, da gente entrar nessas histórias, eu acho que vale para o nosso ouvinte, e acredito que muitos conhecem, né, o SonarQube, mas eu acho que vale só a gente dar uma pequena introdução do que é essa ferramenta, qual que é o objetivo dela, né, para a gente entrar um pouco mais na discussão, um pouco mais aprofundada sobre. Então, quem pode puxar aí para nós? Bom, acho que o SonarQube é um dos principais linkers de mercado, né? Principalmente pela fácil integração que ele tem na questão de a gente subir uma instância ali no Docker, acoplar ele, muitas vezes tem plugins, dependendo da ferramenta que a gente está usando, né? Aqui no cliente que a gente faz parte, a gente já tive a oportunidade de utilizar com Jenkins, no Azure, e é muito simples, 2 comandinhos ali, a gente já está instalando e utilizando, fazendo análise na nossa pipeline, para poder integrar também, é muito simples. E a ferramenta ela vem com o objetivo ali de acoplar e auxiliar na qualidade de código, a fazer com que a gente siga alguns design patterns, e é uma ferramenta muito poderosa, porque ela vem com a usabilidade para mais de 14 tecnologias, né. Então ela fica muito integrada ali. Minha maior expertise é em Java, então ali tem muito design patterns que a gente acaba ensinando, ou muitas vezes a gente não segue e ele nos alerta para poder seguir. Complementando o Jefferson, né, a ferramenta bem importante aí, que participa praticamente de todo o ciclo de desenvolvimento aí, né, de software, e ajuda o desenvolvedor a atuar proativamente ali, né, na melhoria do código-fonte mesmo que está sendo entregue. Então, é uma ferramenta que às vezes pode dar uns sustos em alguns desenvolvedores aí, mas é bastante importante aí tratar como uma aliada aí no dia a dia. Totalmente, né? Aqui na DTI a gente tem o nosso DTI Flow, né, que é o nosso fluxo, né, de desenvolvimento de software, né, as nossas boas práticas de desenvolvimento de software, e o Sonar, né, é um dos exemplos de uma ferramenta de auditoria de código que está, né, bem integrada, né, ao nosso fluxo de desenvolvimento, né, ou seja, assim que eu finalizo uma história, é super importante que eu passe pelo Sonar, né, seja via pipeline, como vocês mesmos falaram, ou até rodando ali, local um linter na minha máquina, de alguma forma para fazer alguma auditoria de código, né. Isso mesmo, Fernandinho. Inclusive, facilita no processo do code review, né, porque acaba que se quando a gente tivesse que fazer essas revisões de código, a gente pegar tudo, às vezes, que o Sonar aponta, ia ser um trabalho muito mais intenso, né, do que a gente já utilizando o Sonar antes para poder conseguir atacar esses pontos. Perfeito. A principal auxílio que eu acredito que ele traz ali quando a gente está fazendo code review, é na questão de que ele aponta o seu problema e ele já traz uma possível solução. Então ele diz: olha, essa solução aqui está sendo guiada através de tal design partner, que a gente vai seguir e poder evoluir com ele. Então isso aqui é importante devido a tal, tal. E se for um problema de vulnerabilidade, no mesmo sentido, ele vai dizer: ó, é vulnerabilidade XYZ foi pegada em tal biblioteca e a gente está evitando utilizar devido a isso. Trazer uma pergunta pouco polêmica aqui, que a gente tem o SonarLint também, né? A gente usa a extensão lá no nosso IDE e consegue fazer algumas análises ali pelo SonarLint.
só o SonarLint já não seria suficiente para me ajudar a tratar a qualidade do meu código? Qual que é a grande vantagem de eu realmente usar o SonarQube ou integrar ele de alguma forma? Uma das principais vantagens de utilizar é a geração dos relatórios e a gente ter um acompanhamento ali ao longo do tempo, né, de como estava a nossa ferramenta. E o SonarQube ele vem com algo mais incremental, que ele traz ali também as questões do OASP 10, que é as 10 principais vulnerabilidades que a gente tem aí envolvendo segurança. E além disso, ele traz também para a gente algumas análises. É um pouco confuso como ele faz, mas, por exemplo, se a gente tiver 15 codesmells, ele vai dizer: olha, esse codesmells aqui leva 3 horas para poder normalizar o seu ambiente, para que você fique sem vulnerabilidades, sem problemas aqui no seu código. Então, ele tem uma forma de fazer aquele cálculo, provavelmente é muito baseada em como ele faz na sugestão que ele está fazendo para refatoração, em quanto tempo levaria para você refatorar todo o sistema, mas ele já traz isso aqui meio que de bate-pronto para você. Então, é nosso amigo também quando a gente está falando de débito técnico, ao passar das sprints, quanto tempo a gente levaria para voltar e arrumar algum problema que a gente acabou deixando. Se não me engano, o SonarLint também às vezes não pega tudo que o SonarQube pegaria. Pelo menos já tive essas experiências de às vezes o SonarLint não apontar nada para mim ali na ideia e após, né, o processo aí de análise pelo SonarQube, o SonarQube trouxe alguns apontamentos ali que no caso não foi visto ali no momento de desenvolvimento. Perfeito. Tem um ponto aí importante também, que a gente passou aqui num cliente que a gente já fez parte, é que o Sonalint ele não é tão configurável, ele faz a análise conforme os parâmetros que ele tem. E o SonarCube dá para a gente configurar algumas coisas. Um exemplo, a gente tinha um legado que tinha muita vulnerabilidade e o legado, o código era a documentação. Então, já tinha um cliente que estava lá há mais de 10 anos, aquela pessoa já saiu, não tinha nenhuma documentação, e a gente começou a ligar algumas regras no Sonar para obrigar a construção do código com comentários. Então, a partir de agora, a gente tinha que ter 30% da classe com comentários explicando o que estava acontecendo em cada método, para depois a gente gerar um Swagger e utilizar aquilo ali como uma migração para novas tecnologias, por exemplo. Uma outra coisa que eu fiquei pensando em relação a vantagens é que, bom, o linter, né, na minha máquina ali local, eu dependo do desenvolvedor e da boa vontade dele para executar, certo? E o SonarQube eu posso integrar num pipeline, colocar um quality gate e realmente impedir uma publicação, um merge, caso esse quality gate seja violado, né? Vamos falar assim. Realmente, você conseguir integrar nossos pipelines, colocar quality gates, né, só permitir com que seu código suba caso determinados níveis de qualidade ali determinados estejam definidos mesmo e esteja tudo passando, né? É uma vantagem realmente que você não vai ter no linter, né? Mas o Jeff falou um negócio ali de uma experiência dele com sistemas legados, e aí eu lembrei de uma minha também, né? Teve uma época que eu usava o Sonar num sistema legado e era assim, sei lá, quantos anos, sei lá, de codesmells, enfim, não lembro se era nessa ordem de grandeza, mas era um negócio realmente absurdo da quantidade de codesmells que existiam nesse legado. E claro que a gente não tinha nem a pretensão de zerar esse indicador. E aí, né, na experiência de vocês, e aí, o que fazer nesse cenário? Eu uso o Sonar num legado e lido com de que, sei lá, eu tenho essa quantidade de codesmells, mas eu não posso passar desse número, ou eu nem uso? Eu já tive essa experiência também, viu, Fernandinha? Inclusive, o legado, quando a gente atuou nele, não tinha o sonar, e quando a gente configurou, a gente tomou até um susto, né? Falando quantidade que realmente de code smells, de bugs ali que tinha, era impossível da gente ficar trabalhando o tempo inteiro ali para poder zerar aquilo. Uma abordagem que a gente tomou foi de, para códigos novos, a gente, né, ter essa configuração aí das métricas, para que a gente garanta que o código entregue não incremente o número já existente, né, quando rodou aquela primeira análise. E aí a outra ideia também é já ir atacando as vulnerabilidades ou bugs principais ali do sistema, que a gente via como, né, crítico, e aí gerava um backlog de débito técnico a partir né, em cima disso, até para poder tirar os itens de maior criticidade ali, né.
Perfeito. A experiência que eu tive foi um pouco parecida com o que o Juninho, o Marcelo falou, que foi a questão de quando a gente ligou o sonar, que a gente foi para trás dizendo: "Ó, 200 horas aqui de débito técnico, talvez uma PAN que a gente consiga trazer isso para novas tecnologias com algo mais arrumadinho", e o cliente abraçou, foi bem legal. Mas existe também algo que é muito necessário, que é como a Fernandinha mencionou, que a gente tem que partir sempre da premissa de: eu sei que está ruim, a gente está aqui para tentar melhorar, mas eu também não posso piorar. Então, eu sou muito a favor da gente ligar e ir monitorando e dizendo: olha, daqui a gente não pode piorar, não, a gente tem que voltar, tem que manter e entender as principais vulnerabilidades que aqui está sendo demonstrada para a gente ir atuando. Nesse exemplo que eu dei, a gente também optou por ir por esse caminho, de não podemos piorar, né? A gente não vai, a gente sabe que a gente não vai melhorar infinito, né? A gente, apesar de que a gente volta e meia conseguia corrigir uma quantidade grande de code smells, mas a gente sabia que não iria zerar, mas a gente também não podia piorar, né? Então a gente foi com essa mentalidade aí, e com a mentalidade do escoteiro, né? De sempre ir, né? Quando eu estou mexendo numa classe, eu vejo lá que tem alguns code smells, posso ir lá corrigindo aos pouquinhos, né? E por aí vai. Mexendo num legado é sempre mais complicado, né? Eu tive essa experiência aí também, o Juninho conhece bem aí o legado que a gente enfrentou lá. E, e o Sonar é muito bom para a gente ter visibilidade do que às vezes está invisível ali, né? Desses code smells, desses problemas. Mas tem vezes também que no legado você não consegue resolver, né? Lá a gente tem um cenário, por exemplo, nomes de variáveis que estão mal definidos, que estão apitando lá no Sonar, mas que a gente às vezes opta por manter ruins para ficar no padrão do código antigo, já que você não consegue refatorar todos os nomes do projeto inteiro, entendeu? Então esse é um exemplo, por exemplo, de um CodeSmell que a gente optou por, em algumas classes que a gente estava mexendo que já eram antigas, por manter para ficar mais fácil da manutenção do que realmente melhorar ali. Então, quando falo de sonar e legado é bem complicado. Só que de fato, né, dar essa visibilidade, trazer esses problemas à tona, né, eu acho que é a grande vantagem. Então, acho que não tem por que não usar, né? E o sonar, né, ele tem algumas métricas, assim, que ele mede, né? Ele mede code smells, ele mede vulnerabilidades, cobertura de código e bugs. Só que às vezes essas coisas às vezes são meio confusas, assim, para o desenvolvedor, para entender, não, mas por que isso aqui é isso, o que é aquilo? Então, queria se vocês pudessem, né, dar um entendimento, assim, dessas métricas, acho que seria legal para o episódio. Bom, é isso mesmo, Fernandinha. O Sonar, né, quando ele roda a análise, ele apresenta essas métricas para a gente, igual você especificou. O CodeSmell, basicamente, são formas de melhorias para poder escrever um código melhor ali, né? Até para poder manter a manutenibilidade aí da aplicação, até a facilidade de ler e entender aquilo, né? Remoção de código que não está sendo utilizado, comentários desnecessários. Tem o bug, que no caso a análise consegue identificar alguma possível quebra de aplicação ali, né? Como, por exemplo, um null pointer, que às vezes não foi testado ou validado, então ele traz isso como indicador de melhoria ali também. Tem a parte de vulnerabilidade, que ele mostra se tem alguma possível injeção de código dentro ali da sua aplicação, seja qualquer outro tipo de vulnerabilidade aí, né, e segurança, ele consegue identificar também. Tem a parte de cobertura, igual você falou, então, quando a gente desenvolve os testes unitários na nossa aplicação, ele consegue identificar também se os testes unitários estão cobrindo, né, as nossas classes ali que estão sendo testadas. Tem a parte de duplicação de código, que ele ajuda a entender ali se você está né, gerando linhas repetidas ali, que às vezes poderiam ser implementadas num método único, ou, né, ou uma funcionalidade única. Então, assim, são várias métricas que quando o Sonar roda essa análise, consegue trazer, né, para o desenvolvedor aí, para até escrever um código melhor e um código limpo. Aqui a gente teve essa experiência também de fazer a quebra por 2 sonar, né. O primeiro a gente tinha uma cobertura de código inferior a demais, porque a qualidade do código era um código um pouco mais antigo, um código legado que a gente estava buscando não piorar ele, mas quando a gente está dentro de um código ou de algumas vulnerabilidades, de alguns code smells que são críticos e tem diversos alarmes que ele faz,
A gente tem que tentar mapear e ir criando débito técnico, e aquilo ali pode ser um reforço de acordo com os insumos que a própria ferramenta dá, para a gente buscar priorização ali dentro do time para conseguir atuação. Além dessas informações, o Quality Gate que é muito importante, que ele vai fazer uma validação dentro da nossa pipeline. Por exemplo, hoje a gente tem uma pipeline aqui que é exigido 90% de cobertura de código. Então, muitas vezes o desenvolvedor está fazendo ali a sua atividade, está incorporando, ele vai fazer uma entrega e existe um conflito entre a entrega dele com de outra pessoa. É comum. E quando o código cresce, que existe uma duplicação, ele faz dois alertas. Um principal, que é, olha, a cobertura de código não está sendo atendida, e um segundo, que é alguém está copiando o código. E dependendo da versão do Sonar, a gente já conseguiu ver que existe uma análise até se a gente está copiando código direto de algum lugar e colando diretamente no nosso código. Se a gente copiou um código, existe análise em clientes que a gente já participou, que ele verifica se a gente copiou um código, por exemplo, do GitHub e colou diretamente no nosso código ali, a gente está usando o código de terceiro. Então, ele vai fazer uma validação se a gente está fazendo copy-paste, se a gente está usando algum anti-pattern também, né, que é muito importante entender se a gente está fazendo algo que vai fazer com que nossa aplicação não seja mais possível de evoluir com ela ao longo do tempo. Eu acho que é bem legal evidenciar a questão dos débitos técnicos, né, e de como que todo mundo citou, né, que se deparando com o código legado, a quantidade de débitos técnicos que tem, né, quando você já nasce um projeto, né, conectado ali no Sonar, e você mantém isso num nível ali adequado, você consegue gerenciar muito melhor isso, né. É claro que o débito técnico é um pouco mais subjetivo, né, você não vai garantir que seu código vai estar sensacional só de passar nas métricas do Sonar, mas você já garante muito menos problemas do que poderia, né. Sim, e É, além de que instrumentar seu código com métricas, né? A gente já falou 1000 vezes aqui no Entre Chaves a importância da gente ter métricas dos nossos códigos para avaliar a qualidade, porque afinal, né, a gente está ali produzindo um tanto de coisa que se a gente não tem métrica, a gente não sabe se está evoluindo ou não, a gente não sabe se a gente está provocando impacto em outras partes, a gente não sabe, né, se a gente está priorando a qualidade do nosso código. Então, trabalhar sempre com números de forma objetiva em relação à qualidade parece uma excelente prática, né? aham. E outra coisa que eu fico pensando aqui, já puxando outra pergunta, é que com a gente tendo muita interferência da inteligência artificial em tempo de desenvolvimento, né? O quanto que o Sonar continua ou deixa de ser, né, uma ferramenta interessante de ser usada nesse contexto. Queria saber na experiência de vocês, né? A gente tendo aí copilots, tendo a própria geração de código por IA aí com chat GPT, com outras opções, o quanto que isso impacta no uso do Sonar. A gente não precisa mais usar o Sonar porque tem essas ferramentas, ou a gente precisa usar o Sonar mais ainda porque tem essas ferramentas. Eu tinha até, só complementando, né, porque eu tinha colocado exatamente a mesma pergunta, mas até indo além, né, o Sonar também está pensando em ter, né, funcionalidades aí de IA, ou já está, né, abraçando funcionalidades de IA também para isso? Respondendo a pergunta do Champs aí, eu, por exemplo, eu gosto muito de usar a IA para poder, né, gerar algumas POCs, né, usar a IA para gerar alguns códigos para mim, e eu tenho notado que a IA realmente já tem entregado alguns códigos de qualidade. E acredito que a tendência é cada vez mais, né, ela e tendo melhorias nesse ponto. Mas eu ainda assim não substituiria o Sonar por completo, até porque eu acho que, querendo ou não, ali é uma garantia de que a gente não faça entregas, né, com margem de erro, margem de quebra em produção. Perfeito. Eu acho que todo ferramental é como se cada desenvolvedor fosse o Batman e a gente tivesse o cinto ali do Batman com um ferramental, e cada ferramental ele tem um propósito e a gente tem que usar bem ele. Hoje em dia, com o avanço da IA, no meu dia a dia é muito importante, eu uso com uma certa frequência, mas por experiência, saber perguntar bem e analisar o que ela está dando de retorno para a gente. Acredito que nem todo mundo na equipe, principalmente hoje, na alta demanda do mercado, a gente recebe muita pessoa aqui na DTI que a gente está treinando, que a gente está evoluindo e a gente precisa dar conselhos, evoluir um pouco mais as skills técnicas de cada pessoa.
E isso não dá para a gente evoluir ro rotineiramente ali a cada hora, a cada commit, e o Sonar ele já vai dando alguns viés àquela pessoa. Então serve como uma autovalidação, né. Eu estou fazendo uma validação aqui, vi que deu um erro, que deu um problema, eu vou corrigir, depois eu vou chamar aqui o meu líder, eu vou chamar aqui o arquiteto para a gente trocar uma ideia, entender o porquê daquilo. Mas é mais uma ferramenta que a gente vai utilizar ali no que a gente vai ter como oportunidade de utilizar e implementar. Eu também acredito que ela não vai entrar em desuso não, ela vai incorporar ali a IA junto a ela, não sei se tem ainda também, mas ela vai incorporar e vai facilitar e evoluir ainda mais. Eu concordo com o pessoal, assim, principalmente pelo até um fator que eu já falei, né, que eu acho que ainda a adoção, e o Jeff falou um pouco disso também, a adoção de IA no desenvolvimento ainda depende também da adoção própria do desenvolvedor, né, individual do desenvolvedor, né, do quanto ele quer utilizar IA. E nesse tema ainda, né, de IA e de Sonar, eu estava entrando no site aqui do Sonar, né, do Sonar Source, que é dono aí do ecossistema de Sonar Lint, Sonar Cloud e o Sonar Cube, de fato. E assim, a primeira abertura do site deles aqui está Clean Code in the Age of the Generative AI. Então, acredito que eles estão aí evoluindo, né, a ferramenta deles para incluir mesmo todo esse hype aí da IA generativa para, enfim, né, fazer até análises mais assertivas e tal. Só concordando com todo mundo, mas são ferramentas complementares hoje ainda, eu vejo. Hoje em dia, o GitHub tem uma métrica aí de que hoje, na verdade, outubro do ano passado, ele falou que 41% do código hoje no GitHub já é gerado por IA. Então, assim, acho que hoje deve ser ainda maior esse número. Então, assim, tem muito impacto, sim, da geração de código por IA nos nossos códigos, né? Mas eu não acho que anula realmente o Sonar. Na minha experiência pessoal hoje, pode até ter mais necessidade de usar o Sonar para a gente não gerar códigos sem saber o que a gente está fazendo, né? Então, ainda assim, eu acho que é muito importante ter que passar por esse tipo de validação. E eles podem ser muito complementares também, tanto a IA nos ajudando a escrever códigos com menos code smells para o Sonar analisar, quanto a gente usando a IA para evitar os code smells também. Uma POC que eu tenho feito recentemente aí, vou entregar o ouro, hein? É, a gente montou meio que um code guide, sabe? Um guia de código mesmo que a gente quer seguir no nosso projeto. E a gente está meio que montando uma estratégia de prompt ali para falar assim, olha, agora para o Copilot, não, olha, analisa esse código aqui de acordo com o meu code guide e me fala o que ele está em desacordo com o que eu quero seguir aqui de qualidade de código. Então fica uma coisa até mais personalizável e tudo mais. Talvez venha a ser uma funcionalidade do próprio Sonar no futuro, né? Mas é algo que eu acho que pode ser complementar ainda mais. Aí. Você falando disso aí, lembra até da questão do Jefferson falou do Quality Gate, né, que a gente consegue fazer as configurações do Quality Gate, por que que a gente não conseguiria fazer algumas customizações também assim, né, em cima disso, para poder fazer até a própria quebra do build? Mas aí também entra naquela questão que o Champs acabou de falar, que ela ainda precisa de um input humano. E no Sonar, a pipeline ele vai fazer a validação do que está entrando ali, que vai ficar disponível para os nossos usuários utilizarem. Então ela garantiria que a gente não está fazendo nada de errado ali ou subindo alguma coisa de errado. Eu acho que, assim, acho que haveria a possibilidade de integrar essa inteligência no Quality Gate também. É uma ideia, assim, a gente está na era, mais do que na era da IA, do Sonar, aí da experimentação, né? Assim, acho que dá para experimentar e fazer muita coisa nova aí com o que está surgindo de IA. Beleza, eu acho que a gente discutiu aqui já bastante coisa aí sobre o porquê usar, né, o que é o sonar, como que é o futuro, se o sonar vai, né, ficar obsoleto ou não. Mas dado que, né, um time ficou convencido aqui que faz todo sentido olhar de forma objetiva para a qualidade de código, né? Beleza, e aí? Né, quero começar a usar. O que fazer? Quais são as boas práticas? Uma das primeiras intenções é, hoje o Sonar ele tem a sua versão community, então dá para todo mundo utilizar ali gratuitamente, desde que não seja para fins comerciais, né? Então, baixa, coloca ele na instância do Docker, integra ele ali e depois, com um simples plugin, você consegue colocar ali, dependendo da sua pipeline, né? Hoje tem plugin na Azure, no Jenkins, nas principais pipelines. Então, você vai colocar o plugin e, a partir de agora, você vai colocar uma configuração ali na sua pipeline para quando ele passar, ele
quando você fizer um pull request ou integrar uma determinada branch, ele passe ali pelo Sonar e faça as devidas validações. Você consegue customizar qual a porcentagem de cobertura que você quer exigir, qual a quantidade de code smells que sua aplicação pode aceitar. Hoje a gente tem aplicações aqui que a cobertura, por exemplo, é 90% de cobertura de testes, zero code smells e, se eu não me engano, no máximo 10% de redundância de código duplicado. Manda aí, Marcelo. E complementando, né, o que o Jeff falou, a gente tem, além, né, do Sonar Cube e as outras ferramentas que a gente citou aqui também, que é o próprio Sonar Lint, que já pode ser usado diretamente nas IDEs, né, seja no Visual Studio, no IntelliJ, a gente instala como um plugin mesmo, e tem até essa questão, a gente falou muito do Sonar Cube, existe também o Sonar Cloud, né, que já é um serviço que é oferecido na nuvem, que, dependendo, facilita até essa integração com o repositório do desenvolvedor. Mas a configuração realmente é bem simples, a documentação que eles disponibilizam no site é bem intuitiva. Então, assim, em qualquer, né, eles oferecem suporte para várias tecnologias, então hoje as mais utilizadas no mercado provavelmente têm o suporte, né, de integração aí com o Sonar, e é isso. Uma outra coisa que eu acho que vale ressaltar também, que a gente comentou brevemente, é a parte do OASP, né? A parte do OASP tem também como definir Quality Gate para quebrar na pipeline, se tiver alguma vulnerabilidade do OASP, lá da análise do OASP, porque eu já usei avaliando manualmente lá, né? Mas eu não usei configurado na pipeline, né? Vocês sabem? Dá sim, é altamente acoplado e ele já tem algumas métricas. Eu não vou lembrar quais são as regras, mas a primeira é, se for uma crítica severa do OASP, ele quebra na hora, ele não deixa subir. E se for médium, parece que a partir de 3 ele já quebra também. Mas é totalmente configurável e automatizável para não deixar uma média, por exemplo. Tô tendo vários insights hoje relacionados a IA e Sonar, e o Sonar, se quiser aí, se escutarem esse episódio, vão ter várias ideias, mas essa própria sugestão aí de vulnerabilidades críticas ou de problemas de code smell encontrados, que ele já até dá a sugestão se você olhar a documentação, né? A gente sabe que tem ferramentas como o próprio Copilot, por exemplo, e outras IAs aí que geram código, que já geram sugestões de correção nos pull requests e tudo mais, né? Talvez a gente já consegue hoje construir alguma coisa ali que integre na pipeline e analisando essas vulnerabilidades que o Sonar aponta, já sugira as melhorias de código automaticamente, né? Talvez o Sonar venha fazer isso de alguma forma, talvez a gente consiga trabalhar isso de alguma forma, mas também tô viajando aqui já nas possibilidades, né? Mas seria bem legal, né? Existem algumas outras, né? Já existem extensões aí do próprio Azure, vou falar mais do Azure, que é o que eu mais acompanho, né? No próprio Azure Boards ali, a plataforma da Azure também, né? O portal da Azure, que você consegue criar uma subscrição da Azure, né? Com um recurso aí da OpenAI, e você consegue fazer revisões de pull request utilizando as APIs da OpenAI, né? Do ChatGPT. Mas, às vezes, vamos ver, né? Se o Sonar também vai ter alguma funcionalidade dessa. Até então, acredito que eu não vi nada semelhante. Mas eu estava querendo puxar só uma última discussão aqui em relação a custo. Porque, né, assim, todas essas ferramentas, talvez, né, o Linter aí, né, o Sonar Lint, acredito que não, mas Sonar Cloud, o Sonar Cube, né, não, como o Jeff falou, talvez o Cube para fins não comerciais também é gratuito, mas para fins comerciais de mercado, tanto o Cube quanto o Cloud são pagos. E aí queria conversar com vocês um pouco sobre essa parte do custo, né, do quanto que vale, como que é o trade-off sempre, né, entre o custo daquela de tratarmos, né, qualidade de código com uma ferramenta e o custo, né, de fazer isso de forma, por exemplo, usando um lint mesmo, né, um Sonar Lint mesmo, que é gratuito. Bom, hoje em dia, existem algumas formas que ele vai poder cobrar e normalmente vai ficando mais barato conforme a quantidade de usuários que a empresa vai disponibilizar ali para estar usando, mas vai, se eu não me engano, desde $160 para a versão developer, para um desenvolvedor estar atuando ali por ano,
$160, até uma versão de $200.000 para uma empresa de 10.000 pessoas, por exemplo, e aquela licença fica compartilhada entre todos e todo mundo ia utilizar. $200.000? $200.000. Acabei de confirmar, $252.000 por ano para 100 milhões de análises. Mas, então, são esses 2 tipos de precificação que existem hoje? Ou tem mais alguma possibilidade? Bom, eu entrei aqui nessa parte do planos e preços, e aqui ele consegue disponibilizar de 3 formas, né? A primeira é para um desenvolvedor, ele analisando ali, então fica em torno de $160 para até 100.000 registros analisados. E pode se estender até quase $70.000 por ano para 20 milhões de linhas analisadas. E na versão Enterprise, começa com o plano básico de $21.000 por ano, até 1 milhão de linhas analisadas, e $252.000 para até 100 milhões de linhas analisadas. Então, assim, concluindo mesmo, não é barato, né? Não é uma licença barata. Acaba que muitas grandes empresas hoje têm uma receita que consegue bancar esse tipo de ferramenta, e mesmo não sendo barato, é algo que acaba se pagando bastante, né? Porque melhorando essa gerência de débito técnico a longo prazo, né? Você otimiza muito a qualidade do seu código, o tempo de desenvolvimento, que no final das contas é dinheiro também, né? Então é algo que se paga nesse sentido, né? Para projetos menores, empresas que não têm condição de custear uma ferramenta dessa, ainda assim é muito recomendável o uso do linter, né? E de fazer a gerência de débito técnico do seu código assim, da maneira que for possível, né? É muito importante que o pessoal continue utilizando, na verdade, adote o uso do linter, né? Algumas ferramentas, como por exemplo o Angular, ele já traz o próprio linter ali. Quando a gente está desenvolvendo, a gente pode rodar o ng-linter, ele já faz a análise estática ali, de acordo com os parâmetros que ele tem. Nenhuma ferramenta hoje de mercado, pelo que eu dei uma olhada aqui, é tão poderosa quanto o Sonar, mas existe também opções open source que dá para ir incorporando e ir utilizando, como por exemplo um carro-chefe open source aí é o PMD, que dá para acoplar tão facilmente quanto ao Sonar. Ele também faz algumas análises e direciona com débitos técnicos, quality gate, etc. Beleza, gente. Achei bem legal, assim, né? Conhecer um pouquinho mais do Sonar, dessa ferramenta, como eu falei no início, que é muito, né, utilizada pelos desenvolvedores no dia a dia. Né? A gente falou, então, sobre o porquê utilizar as métricas, se o Sonar, né, vai ser substituído ou não com IA, né? Se a gente deveria continuar usando, e falamos aqui que sim, né, que é uma ferramenta extremamente importante, mas caso você não tenha, né, uma ferramenta como essa, não tenha acesso, ou, enfim, não acredite que sua empresa, que faça sentido para sua empresa adquirir uma ferramenta dessa, faz todo sentido utilizar um linter, porque a gente acredita bastante, né, na importância de ser objetivo em qualidade de código, de analisar a qualidade de código de forma objetiva, para que a gente consiga, né, historicamente melhorar os nossos códigos produzidos e, no futuro, não ter código que a IA, né, enfim, sugira que seja código ruim. E é isso, gente. Então, muito obrigada. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Até mais. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Prazer aí participar com vocês.